Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Glória a Jesus. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Podem assentar-se? Glória a Jesus. Amados irmãos, essa é uma palavra muito conhecida. Nós vemos aqui o retrato da sociedade e como o mal ele acomete ricos, poderosos e também pessoas que não têm nada, que são aquelas que estão nas classes mais inferiores da sociedade. Jairo era um homem riquíssimo, importante dentro da sociedade em que ele vivia, e por 12 anos teve a alegria e a companhia da sua filha. Que coisa maravilhosa! Eu tenho filhos e sei o quanto é maravilhoso a companhia destes. Eu sei o tanto que é bom chegar em casa depois de um dia árduo, abraçar, conversar. E isso, esse homem sentia a mesma coisa. Todos que são pais verdadeiros, que são mães verdadeiras, eles têm esse prazer de abraçar os seus filhos, de comunicar com eles. E exatamente o mesmo tempo que ele tinha essa alegria, que ele dispunha desse prazer, aquela mulher vinha sofrendo com essa enfermidade. E eu quero lembrá-los hoje de que essa era uma situação crucial. Jesus vinha de um embate muito tremendo. Ele tinha ali resolvido um problema grave que também atinge a sociedade, que é a questão dos demônios. Os homens são afetados pelo mundo espiritual, pelo mundo físico. Jesus estava vindo ali de um grande embate. Ele tinha atravessado as fronteiras. Ele libertou um homem, libertou e fez daquele homem um missionário, porque o texto diz que aquele endemoniado que estava ali em Gadara, ele começou a anunciar o evangelho entre os seus pares. E agora Jesus volta sem um tempo de descanso. Ele começa novamente a sua missão, e ele veio para resgatar aquele que havia se perdido. Ele veio desfazer as obras de Satanás. E Satanás veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para mudar essa situação, mudar esse quadro. E quando ele se encontra ali novamente dentro da cidade, local que ele era muito bem conhecido, um homem rico vai até ele
E olha como esse homem se coloca na presença de Jesus. Mesmo esse homem sendo uma autoridade, mesmo sendo um homem rico, o texto diz que ele se prostra. Não é comum aos judeus nem orar de joelhos, quanto mais se ajoelhar na presença dos outros. Mas quando ele faz isso, ele reconhece que Jesus é Deus, é Senhor, é o único que pode resolver o problema da sua família, da sua casa. E quando nós tivermos convicção de que Ele é o único que pode resolver o problema lá dentro da minha casa, aí eu também me prostrarei, aí eu também vou honrá-lo. E no meio da multidão, ele não faz isso de forma isolada, ele não vai à noite, ele vai durante o dia, ele vai durante aquele momento, aquele cortejo. Jesus estava sempre cercado por muitas pessoas, e logo Jesus se propõe a ir à casa daquele homem, e no meio do caminho, imagine você desesperado, querendo uma solução para o seu problema, Jesus é interrompido por mais um desses arroubos da sociedade, mais um desses problemas da sociedade. O que acontece? De repente ele para, e ele começa a questionar: alguém me tocou. Os discípulos falam: Senhor, estamos no meio de uma multidão, é natural que isso aconteça. É nesse ponto que Deus falou comigo nesse dia. Jesus tem admiradores, tem seguidores. Jesus tem curiosos que andam, que o observam, mas são poucos os adoradores. E isso é terrível para nós, do nosso ponto de vista. Isso é terrível, porque numa multidão tão grande, tantos seguidores, tantos curiosos, só 2 pessoas receberam destaques. Só 2. Um homem muito rico, mas que agora está na condição de moribundo, de dependente, e uma mulher muito pobre, que já era moribunda, e estava realmente na dependência. E o que acontece? Jesus para e faz esse questionamento: quem me tocou? Em Levítico capítulo 15, a partir do versículo 19, fala sobre as questões da impureza da mulher. A mulher era impura até o 7º dia. Notem bem, até o 7º dia, quando ela estava menstruada, ela até o 7º dia, ela era impura. A partir do 8º dia, ela se tornava imunda. Há uma diferença grande. Até o 7º dia, todas as coisas dela, as roupas, a roupa de cama, eram purificados através da água. Até 7 dias, ela lavava e estava puro, aqueles objetos e aquilo que ela tocava eram purificados por água. Mas a partir do 8º dia, se não cessasse o fluxo menstrual, tudo que ela tocava se tornava imundo e precisava de purificação de sangue, conforme o que a pessoa podia oferecer. No caso da mulher, eram 2 pombas ou 2 rolinhas. E o que acontece? O texto diz que ela tinha 12 anos que estava nessa situação. A partir do 8º dia, quando o fluxo não parou, aquela mulher se tornou imunda e procurou tratamento, e procurou tudo que estava ao seu alcance, e nada. Os irmãos conhecem bem a história. Isso é Levítico 15. Mas em Números capítulo 15, está dizendo, a partir do versículo 37, que o homem
todo judeu do sexo masculino, quando se tornasse adulto, tinha que usar uma roupa especial. O nome dessa roupa é talet ou talete. E quando ele se tornasse adulto, essa roupa teria franjas e um cordão azul que se estendia. Números 15, a partir do versículo 37. No versículo 38, diz que era para que se manifestasse os mandamentos de Deus, e as pessoas vissem que aquele homem guardava os mandamentos de Deus. O versículo 39 diz que era para que o coração dele não se ensoberbecesse. E o versículo 40 do capítulo 15 de Números diz que era para que todo homem que usasse essa roupa, que se comportasse dessa forma, eles seriam santos, separados para o Senhor. Nós sabemos que o Novo Testamento, ele mostra que um homem é servo de Deus não por coisas exteriores, mas por uma transformação de dentro para fora. Mas todos os judeus que tinham a idade de Jesus, ou que estavam naquela faixa etária, todos eles tinham aquela roupa. Mas a mulher viu além da roupa. Ela viu que aquele homem era diferente, e que ele usava aquela roupa, e aquela roupa era de alguém que guardava os mandamentos do Senhor, que era separado para o Senhor. E ela conhecia as atitudes, e ela imaginou: tão somente se eu tocar, eu só preciso tocar, e vai sair virtude. Por quê? Porque aquele homem demonstrava, através da sua vida, através dos seus vestimentos, através da forma como ele se conduzia dentro da sociedade, que ele guardava os mandamentos do Senhor, que ele não deixava o seu coração se ensoberbecer, que ele era separado para o serviço de Deus. E havia uma convicção, e há uma convicção, de que o toque traz cura. Nós vemos isso. Tiago fala sobre isso. Se há alguém enfermo, chame os presbíteros e impõe as mãos, orem, e a oração da fé sarará o doente. Havia uma convicção de que o toque, eu sempre falo, o abraço produz milagre. O toque produz milagre. Precisamos, irmãos, desse toque especial que só Jesus pode dar, desse abraço amoroso que só Deus pode nos dar. Precisamos o tempo todo ser acalentados, ser cuidados, porque somos frágeis, somos dependentes e somos inclinados às coisas erradas o tempo todo. Ai de nós se não fosse a mão do Senhor nos conduzindo o tempo todo. A palavra de Deus diz que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. E aquela mulher fragilizada, imunda, ela tocou em Jesus. Jesus parou e ele usa a expressão virtude. A palavra virtude é a mesma palavra no original para poder. E ele fala: olha, saiu virtude de mim, saiu poder de mim. Tanta gente, tantas pessoas dentro da sociedade, mas são poucos os que tocam Jesus de forma diferenciada. Os que têm apreço por Jesus, os que têm realmente consideração pela sua obra, pelos seus feitos, os que têm realmente dedicação por quem Ele é. Bastou um decreto, irmãos, e a nossa fé foi pelo ralo. Bastou, a gente não sabia se a doença realmente era tudo aquilo, ou se é tudo aquilo. Bastou um decreto,
E todos nós ficamos, foi o que Jesus me falou nessa tarde, todos nós ficamos como espectadores. Poucos foram os que se propuseram a tocar em Jesus de verdade, a se prostrar, a dar a cara, porque aquele homem rico deu a cara, aquele homem se mostrou. Sabe o que era ser seguidor de Jesus naqueles dias? Não era coisa boa não, assim como não é hoje, porque a Bíblia diz que aqueles que querem levar uma vida de santidade na presença do Senhor padecerão perseguições. Está até na moda ser evangélico, mas ser adorador tem um preço. Tem que se expor, tem que dar a cara a tapa e dizer: Senhor, eu estou aqui na tua confiança, na tua dependência. Não tem nada que possa, Senhor, mudar esse quadro. Você não pode tocar em Jesus. No caso lá, ela ia torná-lo impuro, porque já tinha muito mais de 8 dias, eram 12 anos. E quando Jesus falou aquilo, aquela mulher tem um caráter excepcional, porque ela sabia, ela conhecia muito bem a palavra de Deus. Ela ficou com medo de Jesus estar cerimonialmente impuro, e acaso ele entrasse no templo, Deus o rejeitaria, Deus não o aceitaria. Olha como que aquela mulher é diferente. Ela podia ter recebido a bênção dela e saído de fininho, mas ela não queria que Jesus ficasse exposto. Mas Jesus é o único que toca o impuro e continua puro. Jesus é o único que toca naquilo que é, irmãos, totalmente deplorável, e ele continua santo. A mulher se expõe no meio de todo mundo. É preciso dar as caras, irmãos. Ela se expõe. E quais os riscos que acompanhavam aquela exposição? Ser apedrejada, ser morta ali mesmo, ser colocada numa situação completamente desfavorável. Mas nós precisamos nos expor se queremos ser verdadeiros servos do Senhor. Jesus diz para aquela mulher: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre deste teu mal. Irmãos, a mesma sociedade que estava ali a ponto de apedrejá-la teve que vê-la rompendo em fé, como diz uma das músicas que a gente canta, saindo altiva, alegre, festeira, voltando para os braços da sua família, porque nem estes poderiam ter contato com ela. É assim que Jesus faz. Ele pega uma pessoa moribunda, destruída, e coloca ela dentro da sociedade de novo, mas de forma maravilhosa, de forma gloriosa. Todos tiveram que ver: olha a situação dessa mulher, estamos bem, estamos saudáveis, mas nenhum de nós aproveitou o tempo com Jesus, a companhia de Jesus, os momentos com Jesus. Mas aquela mulher frágil, aquela mulher tão dependente, imagine você padecer de um mal, 12 anos, a fraqueza que não tinha naquele corpo. Aquela mulher estava totalmente debilitada, e ela rompeu a multidão, ela desbravou, ela foi para cima.
É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer fazer em nós. Verdadeiros adoradores, que se expõem, que não têm medo, que não, irmãos, estão preocupados com a sua condição propriamente dita. Eu vou me expor, vão falar mal de mim, vão me criticar. Tenha posições definidas dentro daquilo que Deus te chamou. Eu sou crente de verdade e vou manter isso até o fim. Eu confio e vou confiar até o fim. É assim que nós devemos nos comportar. Mas e se... Vai acontecer um monte de coisa na trajetória da nossa vida. Vai acontecer. Jesus nos avisou: no mundo tereis aflições. Se tivesse acabado aí, a gente estava enrolado, mas ele falou: tenham bom ânimo. Bom ânimo. Vai ser diferente. Deus não te levantou para ser pessimista. Deus te levantou, irmãos, para ser adorador. E adorador adora em qualquer situação, em qualquer lugar. Estamos em um tempo deplorável, mas estamos aqui adorando ao Senhor. Estamos aqui buscando a face dEle. É Ele que tem solução para a minha casa. Assim como Ele resolveu mais tarde o problema lá dentro da casa de Jairo. Assim como Ele resolveu o problema daquela mulher, Ele tem solução, mas Ele quer que você tenha uma posição definida. Não dá para ser espectador.